Jetra aqui. Esse vídeo é uma continuação direta do meu vídeo anterior sobre necessidades, então se você não viu, vai estar aqui no primeiro link da descrição para você ir lá e não ficar perdido nesse vídeo, tá bom? Então vamos continuar. A próxima necessidade é relacionada à segurança ou à estabilidade, que aí tem a ver com confiança, com previsibilidade, e isso pode ser no nível emocional tanto quanto físico. Então, por exemplo, você tem que se sentir confiante, né, de que o teto que está em cima de você não vai desabar. Isso seria um nível de previsibilidade e segurança e estabilidade física, né, material. E também tem aquela emocional, aquela de confiar que, e ter previsibilidade do comportamento da outra pessoa, né? Então, se você está se relacionando com a pessoa, ela mora na mesma casa que você tem que ter uma certa previsibilidade do comportamento dela para se sentir seguro, de que você sabe o que esperar, né? De que ela não vai atentar contra as suas necessidades em algum momento. Então, é nesse sentido, tá? Tem esse sentido emocional, tem esse sentido físico. Necessidade também de conforto, né? Necessidade de familiaridade, que é bem parecido com previsibilidade, mas familiaridade é mais no sentido de, tipo, aquelas coisas que a gente já está habituado, né? A gente tem uma tendência a manter aquelas coisas que a gente já está habituado. É um pouquinho diferente de previsibilidade, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então, se você falasse a palavra estabilidade para simultaneamente falar de previsibilidade, confiança e familiaridade, tudo bem, tá? Você já passou a semântica, digamos assim, já vai ajudar você a se conectar, né, com a outra pessoa. Temos também a necessidade de fé, que é mais um tipo de confiança, um tipo de segurança, quando a gente não tem nenhum motivo físico, nenhum motivo racional para ter segurança. Então, por exemplo, se a gente está numa época de pandemia que ninguém sabe o futuro, a gente tem uma necessidade de ter uma confiança que o futuro vai ser positivo de alguma forma. E se a gente não tiver motivos racionais, motivos palpáveis para ter essa confiança, a gente vai recorrer a motivos, digamos assim, extrafísicos ou motivos além da nossa compreensão, digamos assim. Então é nesse sentido que eu estou falando fé, tá? Não necessariamente uma fé religiosa, mas é a nossa necessidade de acreditar, né, que de alguma forma o futuro pode ser promissor, né, mesmo que a gente não tenha como explicar porque a gente acredita nesse futuro. E aqui também temos a necessidade de ordem e estrutura, né, que são as necessidades ligadas a uma certa previsibilidade do seu entorno, né? Então, por exemplo, a gente seguir regras de conduta no lugar onde a gente mora, ou a gente ter regras na sociedade que as pessoas tentam seguir, né? Ajuda a gente a ter essa noção de estrutura, ou seja, uma previsibilidade mais geral. Não é só a previsibilidade de um indivíduo que você conhece, mas a previsibilidade daqueles indivíduos que você não conhece, porque você já espera que eles vão seguir certas regras, certos padrões. Isso vale também não só para pessoas, mas para objetos. Então, quando você compra, sei lá, algum objeto qualquer, você espera uma certa estrutura, uma certa previsibilidade desse objeto, que ele vai ter componentes, né, dentro de padrões. Então, por exemplo, ele vai ter um parafuso em que você provavelmente tem a chave, porque é um parafuso padronizado. Então, a gente tem essa necessidade de ordem e estrutura, que na verdade é previsibilidade expandida para os contextos e as circunstâncias do nosso entorno, né? Não é só previsibilidade em relação a coisas pontuais, é mais em relação ao todo. Temos também aqui a necessidade de proteção, tá? Ou de segurança, né? E aqui pode ser em vários sentidos, tá? Pode ser a necessidade de proteção material, né? De proteção dos seus bens, deles serem roubados ou eles serem danificados de alguma forma. Pode ser a proteção no sentido emocional, da gente se proteger contra críticas, se proteger contra julgamentos, se proteger contra esses tipos, né, de influências emocionais, como manipulação, por exemplo. Tem também a proteção física no nosso corpo contra danos físicos, né, ferimentos, ou violações do nosso corpo físico. E aí é nesse sentido que a gente quer se sentir seguro, né, em relação a todos esses aspectos. Temos também as necessidades relacionadas à diversão ou ao descanso, né? E você vê que uma palavra não explica a outra, né? Então, diversão, você não pensa descanso, descanso não pensa diversão. Por isso que eu estou sempre usando essas duas palavrinhas. Então, são coisas como a gente se descontrair, a gente dar risada, né? A necessidade de humor, as necessidades também de movimento, de plenitude, né, de estar ali se expressando livremente, espontaneamente, necessidade de relaxamento, necessidade de estar em paz, de ter tranquilidade mental, né, equanimidade, serenidade também, necessidade de equilíbrio, que é, mais uma vez, outras palavras relacionadas à mesma questão de estar em paz, estar com a mente suave, tem a necessidade de conveniência ou de facilidade,
que é justamente aquela necessidade da gente, se tiver como, a gente fazer uma coisa mais fácil. Então, para que eu sair para ir para rua se eu posso pedir delivery? São esse tipo de coisa, né? Então, é uma necessidade muito relevante, tá? Às vezes a gente tenta suprimir essa necessidade, às vezes a gente acha que essa necessidade é banal ou ela é uma falha de caráter, mas ela é realmente uma coisa que existe, tá? A gente tem essa necessidade de facilidade, de conveniência, e a gente estar atento a essa necessidade pode evitar que a gente se comporte de uma forma que não atenda a outras necessidades, né? Então a gente esteja tentando atender a necessidade de conveniência e prejudicando outras necessidades. Então é importante saber que a gente tem essa necessidade para ela não tropeçar a gente, digamos assim. Tem a necessidade de simplicidade, né? A necessidade de ter uma redução de complexidade, a necessidade das coisas serem mais fáceis de entender, mais fáceis de utilizar, mais fáceis de, enfim, né? de interagir. E tem as necessidades relacionadas à diversão também, que é desfrutar dos sentidos. Então, é sentir bons cheiros, sabores agradáveis, toques agradáveis. Então, são essas necessidades ligadas aos sentidos e a gente ter prazer nos sentidos. Temos também as necessidades relacionadas ao amor ou ao cuidado, né, que são necessidades de atenção, necessidades de carinho ou de afeto ou de toque físico, né, necessidades de compaixão, ou seja, do outro ter compreensão e ter acolhimento das nossas necessidades, do que a gente está vivenciando e de como a gente se comportou, necessidade de intimidade, ou seja, essa conexão mais profunda, né, mais íntima mesmo, mais vulnerável com o outro, a conexão sexual, né, que são as necessidades ligadas ao sexo mesmo, tá? Necessidade de gentileza, da gente ser tratado de uma forma mais agradável mesmo, tá? A necessidade de respeito, né? E a gente entende na comunicação não violenta o respeito como, de fato, a gente ter essa valorização da necessidade do outro que eu falei no começo do vídeo, né? Então, pra gente, atender a necessidade de respeito é demonstrar um interesse, uma percepção de que a necessidade dos dois na comunicação estão no mesmo patamar. Um tem uma necessidade mais importante do outro, né? Temos também a necessidade relacionada à valorização, né? Que é justamente isso que eu estou falando também, com outras palavras, da gente ver a necessidade de todos no mesmo patamar. E a necessidade relacionada à gratidão, né? A gente demonstrar para o outro como as nossas necessidades estão sendo atendidas, né? Isso é muito valioso para o outro, cria também essa conexão com o outro. Aí só um adendo que eu queria fazer aqui sobre a necessidade de amor, tá? Na comunicação não violenta, a gente vê amor como necessidade e não sentimento. Porque sentimentos vão e vêm, né? Então, se você pergunta para alguém, você me ama, e você vê amor como um sentimento, a pessoa vai te responder, né? Se ela tiver ouvido de girafa, ela vai te responder, quando, né? Porque tem momentos que a gente está sentindo esse calor, essa vontade de estar perto do outro, né? E tem momentos que a gente tá triste, tem momentos que a gente tá mais introspectivo, tá? Se a gente vê o amor como sentimento, né? Esse sentimento não vai estar presente sempre. E é por isso que quando a gente fala de amor, a gente fala de uma necessidade, né? Então quando a gente expressa eu te amo, é uma forma da gente dizer eu atendo a minha necessidade de amor com você e eu desejo que você atenda a sua necessidade de amor comigo, mas não significa que nesse exato momento eu estou sentindo sentimentos agradáveis em relação a você, porque isso muda, tá? Isso varia de hora em hora. Então, é muito perigoso a gente achar que para amar o outro, a gente precisa estar num constante estado de felicidade, porque isso não é realista, tá? E a gente vai colocar uma exigência na gente muito alta que a gente não vai conseguir atender, e isso vai prejudicar outras necessidades nossas, né? E temos agora as necessidades de empatia e compreensão, que é um pouco diferente de amor e cuidado, tá? Aqui está mais ligado a gente estar presente com o outro, a gente ouvir o outro, né? É a necessidade ligada a ouvir e ser ouvido, e não necessariamente a gente precisa ter uma intimidade, a gente precisa ter conexão com o outro mais próxima para a gente conseguir atender essa necessidade, tá? A gente pode atender essa necessidade com pessoas que a gente acabou de conhecer, o que é mais difícil na necessidade do cuidado, geralmente são pessoas que a gente já está convivendo por mais tempo. Quando a gente fala de empatia e compreensão também, a gente está falando de receptividade, né? De estar aberto a dialogar com o outro, né? De aceitação do outro, né? Ou seja, o que é aceitação, né? A gente perceber o comportamento do outro vem das necessidades do outro, né? E ter essa consciência, reconhecer o comportamento do outro, né? Ou ter o nosso comportamento reconhecido quando a gente está se esforçando para atender a necessidade do outro.
a necessidade também de vulnerabilidade, da gente expor para o outro, né, aquilo que a gente está vivenciando. Também tem uma necessidade de igualdade, né, que diz respeito a gente ver as necessidades de ambos com esse patamar de igualdade, mas tem também igualdade de tratamento, né? A gente deixa de atender muito a necessidade de igualdade quando a gente vê as pessoas se comportando com a gente diferente de como elas se comportam com os outros, geralmente diferente de uma forma desagradável, tá? Tem a necessidade também de clareza, seja de clareza com a necessidade do outro, clareza de com a nossa necessidade, clareza do que a gente quer. Enfim, clareza pode ser uma coisa muito, muito ampla, mas está também ligada a gente conseguir compreender o outro e que o outro compreenda a gente. E a necessidade de sintonia, que é justamente a necessidade da gente estar compartilhando uma certa energia com o outro, né? Que às vezes a gente não compartilha com outras pessoas e, portanto, a gente não quer expor certas coisas para outras pessoas porque a gente não compartilha essa sintonia. Temos também as necessidades relacionadas à comunidade, ao pertencimento, né? Que é companheirismo, cooperação ou parceria, generosidade ou solidariedade, reciprocidade, não necessidade, que é aquilo que eu falei, é nessas necessidades que a gente quer passar mais tempo, né? Essas necessidades de reciprocidade. A gente vai ver também as necessidades de contribuição. São essas necessidades que a gente quer passar mais tempo na CNV, a gente quer se comportar mais atendendo essas necessidades, porque são elas que vão gerar convivências mais enriquecedoras para todo mundo. Também a necessidade de harmonia, né? Necessidade de, por exemplo, se a gente está vendo um conflito, geralmente a nossa necessidade de harmonia, né, apita e a gente vai querer resolver esse conflito para estar em harmonia de novo. Também tem a necessidade de paz, de inclusão, de interdependência ou suporte, tá? Que é diferente do paradigma de Chacal, a gente já falou disso aqui no segundo vídeo dessa playlist, que é o vídeo que eu falei a diferença entre Chacal e Girafa, em que no paradigma de Chacal, ou a gente quer independência, ou a gente quer controlar o outro, digamos assim, a gente quer que o outro dependa da gente. Na percepção, no paradigma de Girafa, a gente quer essa interdependência, a gente quer ajudar o outro e ser ajudado, porque a gente entende que é uma forma mais rica de se viver. Né? Se a gente tentar se isolar de todo mundo, a gente vai ter uma vida muito difícil, mas ao mesmo tempo, se a gente tentar controlar os outros, a gente vai pagar um preço por não estar atendendo a necessidade dessas pessoas. Há necessidades também relacionadas à transparência e à franqueza, pondo aquilo que a gente está vivenciando, as nossas intenções, e a gente ter essa clareza do outro também, isso ajuda muito a gente criar uma comunidade, quando a gente sabe para onde as pessoas estão mirando, o que é que elas querem, né? A gente tem essa transparência, essa franqueza. E por esse vídeo era isso, a gente vai continuar falando de necessidades no próximo vídeo, a gente vai ficar um tempinho falando aqui de necessidades por ser esse componente tão importante. Qualquer feedback, qualquer dúvida você pode colocar aí nos comentários, curta e compartilha esse vídeo se você quer que ele chegue em mais pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!